Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos ao vídeo de como mandar bem em qualquer avaliação. E os conselhos que eu vou dar para vocês não tem outra base confiável senão a minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar estes conselhos com vocês. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Pessoal, os conselhos que eu vou dar aqui para vocês são algumas técnicas que eu mesmo fui percebendo ao longo de muitos e muitos anos de estudo. Ou seja, foram coisas que fizeram toda a diferença para mim. E o primeiro conselho que eu dou para vocês é ver sentido naquilo que está se estudando. E isso não é fácil. Porque, por exemplo, se você está estudando para o Enem e se você não estiver enxergando o objetivo final, que é ser aprovado, que é entrar na universidade, o estudo vai ser algo penoso, algo dolorido, mas se você conseguir enxergar o objetivo, ver o final, você consegue, você tem muito mais gasto, o próprio caminho se torna menos penoso. Imagina você levantando o seu diploma, se você, por exemplo, o vestibular mais difícil que é a medicina, foca em você lá levantando o diploma, depois formado como médico, como biólogo, matemático, advogado, engenheiro, seja lá a profissão dos teus sonhos, foca no final. O outro conselho que eu dou para vocês, e esse é um conselho muito prático, é antes de você estudar o específico, entenda o geral. Tem que fazer mapas conceituais na sua cabeça. Por exemplo, se você for estudar ciclo de Krebs, é um conteúdo bem chatinho aí dentro da biologia. Se você for direto para o ciclo de Krebs, você não vai ver sentido naquilo, não encaixa. Agora, se você entender antes de estudar o ciclo de Krebs, que ele faz parte de um processo chamado de respiração celular, que é dividido em 3 partes: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. E isso está acontecendo dentro da tua célula, dentro de cada uma das tuas células. E esse é um processo muito importante para a fabricação de energia, que é fundamental para tudo, inclusive para piscar o olho. Aí você vai, opa, então o ciclo de Krebs é isso. E a partir daí você consegue estudar o específico. Outro conselho prático que eu considero fundamental é não mentir para si mesmo. Muitas pessoas acabam mentindo para si mesmo. Por exemplo, estão estudando lá um capítulo, lendo um parágrafo, por exemplo, as plantas e diversas algas apresentam um ciclo de vida diplobionte, em que se alternam gerações de indivíduos haploides, indivíduos diploides, blá, blá, blá. Aí tu acaba de ler aquele parágrafo, né? Ou aquele slide, sei lá. Tu acaba de ler. Aí tu fecha o livro e pensa, o que eu estudei? Aí tu nem te lembra, nem sabes o que tu está valendo, sabe quando tu lê no automático? Só que se tu não conseguir explicar para si mesmo 5 minutos depois de ter lido aquele parágrafo, não é daqui a 5, 6 meses no vestibular que essa informação vai vir ao ler uma questão. Pessoal, então não minta para si mesmo. Após estudar qualquer conteúdo, fecha o livro, desliga o slide, não dá pausa no vídeo que você viu do Samuel Cunha no YouTube e explica para você mesmo aquele conteúdo que você recém viu. Se você consegue explicar para si mesmo, passa para a próxima etapa. Se não, volta e relê novamente. Nem que você tenha que ler 2, 3, 20 vezes, mas consiga explicar para você o conteúdo que você recém leu. Tem gente que prefere explicar em voz alta para o espelho, ou para o irmão mais novo, ou para o pai, para a mãe, para a avó. Independente, gente, você tem que conseguir explicar o que a recém estudou. A quarta dica é dormir bem. Não adianta você ir de virada para uma prova. Pessoal, o teu cérebro ele precisa de tempo. Isso é até clichê, né? Tu ouve em tudo que é lugar, mas é verdade. E eu já notei isso em mim mesmo. Nas noites que eu, às vezes, na faculdade, ficava lá até o meio da madrugada estudando, dormia 2 horas, chegava lá, sabe, meio que dava um tilt no cérebro e não fluía. Então é preferível, você nem que tem que estudar um pouquinho menos, mas dormir um pouquinho mais para mandar bem nas provas. E aí tem gente que precisa dormir 6 horas já é o suficiente, outras pessoas precisam de 8 horas. Como é que você sabe o tempo suficiente de sono que você tem que ter por dia? Muito simples, se você dormiu 6 horas e passou o dia inteiro sem sono, 6 horas foram suficientes para ti. Para mim tem que ser 8 horas. Se eu durmo 1, 2, 3 dias seguidos, apenas 5, 6 horas, o negócio começa a não funcionar. A quinta dica é organização e metas. Você tem que organizar um cronograma de estudo e estabelecer metas. Por exemplo, em 15 dias você tem que estudar toda a parte de citologia. Se você estiver chegando no 15º dia e não tiver cumprido isso aí, é porque não está funcionando, você tem que dar uma modificada nos teus horários. E os cronogramas, pessoal, vocês podem
baixar, entra na internet e procura dicas de cronogramas de estudo de todas as matérias. Aí tu pode baixar a tabelinha, segunda-feira, de tal a tal horário tu vai estudar tal matéria, terça, quarta. Ou seja, tu te organiza, estabelece metas e cumpre essas metas. Ao você estabelecer uma meta, você consegue ver se está adiantado no conteúdo ou se está atrasado. E isso é fundamental para o teu estudo. A sexta dica, e muito importante também, é fazer anotações e esquemas. De preferência, gurizada, fazer isso à mão. Pega a canetinha colorida, a régua, sei lá, faz o que for melhor para você, mas faça anotações. Tem gente que enche o quadro de post-it ou pega um quadro e, sabe, cola papel e faz esquema. O importante é você conseguir assimilar o que é mais importante daquilo que estudou e colocar num papel ou colocar num esquema. Enfim, aí vai ao teu critério. Mas fazer esquemas, desenhos, mapas conceituais, puxar uma setinha ligando os conteúdos é fundamental para o seu sucesso. A sétima dica é fazer intervalos. Mas esses intervalos, pessoal, muito cuidado. Tem gente que fala, depois de 2 horas eu tenho que tirar 30 minutos. Não, gente, o intervalo você vai fazer quando houver necessidade para o teu físico, para o teu estado emocional. Ou seja, se tu passou 2 horas estudando e ainda está com gás, segue mais 1, 2, 8 horas seguidas se estiver rendendo. Os teus intervalos serão quando o teu corpo já estiver assim, mais cansado, já não está conseguindo assimilar. Ou seja, não existe um tempo exato para fazer o intervalo. Vai estudando, cansou, tira 20, 30 minutos, segue estudando depois e assim por diante. Não adianta também você estudar 20 minutos e tirar intervalo de 4 horas. Aí não é intervalo, né, gente? A oitava dica é descubra o teu melhor horário. Tem gente que funciona melhor de noite. Eu, particularmente, estudo muito melhor à noite. Então o meu maior gás vai ser sempre à noite. Tem gente que prefere estudar de manhã cedo, você acorda às 7 horas e vai até o meio-dia com todo o gás, depois ou seja, tu tem que te descobrir. Isso não existe uma dica para isso. É você mesmo que vai, sabe, conseguir perceber o melhor horário que você mais assimila o conteúdo. Isso pode ser de manhã, de tarde, de noite. E aí tu dá um gás nisso. Tem gente que vai até as 3 da madrugada estudando e depois dorme um pouquinho mais, dorme até as 10 da manhã. Tranquilo, porque você está estudando igual. Então, os teus horários, pessoal, é você que faz, mas você tem que ser muito fiel a eles. A nona dica, é aquele famoso clichê, é faça atividades físicas e atividades de lazer. Pessoal, por mais clichê que seja essa informação, é fundamental. Fazer atividades físicas libera uma série de hormônios e esses hormônios vão te dar um maior relaxamento, maior felicidade, enfim. Fazer atividades físicas é fundamental, nem que seja caminhar, vá para o parque. Aqui em Curitiba é tanto parque, tem Jardim Botânico, Parque Tanguá. Se você não conhece Curitiba, vale a pena, vem para cá. Ou se você não gosta de fazer atividade física pesada, simplesmente sai para caminhar no shopping, vai ver um filme, vê uma série, gente, vê Lost, que é a melhor série do mundo, Lost. E eu já vi 2 vezes completinha, muito boa. Conselhos de série do professor Samuel. A próxima dica é tentar manter uma alimentação saudável. Gente, principalmente isso nas vésperas da prova. Não vá comer uma feijoada, sabe, aquele carreteiro ou aquela carne picanha com aquela gordurinha, meu Deus do céu. Não, falando sério mesmo, evita comer, principalmente em dias que você vai estudar muito ou próximo a provas, evita comer coisas muito gordurosas, que a digestão é lenta, é devagar, é pesada. Imagina você comer aquela feijoada um dia antes do Enem e ir lá fazer a prova e te dar aquela caganeira, hein? É importante até durante o estudo você comer uma frutinha, uma maçãzinha, sabe, um kiwi, sei lá, uma uva, frutas durante o estudo. Para mim faz diferença também, porque você mastiga aquela frutinha, sabe, libera uma vitamina C, uma energia e tal. E a última dica que eu dou para vocês, a mais importante de todas, pode acreditar em mim, é: faz o teu chimarrão amargo para estudar. Gurizada, isso aqui é milagroso. Brincadeiras à parte, pra mim, funciona. E é isso, pessoal, um vídeo muito curto que eu espero que tenha sido útil pra vocês, que seja útil durante a organização de estudos, né, na tua vida aí. Pra mim foi muito útil. Infelizmente, eu aprendi essas dicas com o tempo. Ninguém me ensinou, na época não tinha, na minha época aí, o acesso à internet era muito menor. Durante a faculdade não recebia esses conselhos, então a gente vai aprendendo sozinho. Melhor se você pegar os conselhos, não só os meus, de outros professores também, ou de outras pessoas que estudam, colegas, e ver o que é melhor para si. Tudo isso que eu falei são coisas que eu faço e deram muito resultado. Tanto é que eu me orgulho, vou mostrar para vocês um certificado que eu ganhei no final da minha graduação. Esse certificado, vê se vocês conseguem ler aí.
tá pegando bastante reflexo, dobrei um pouquinho aqui, mas esse certificado é a menção honrosa por ter adquirido a maior nota da turma de licenciatura, né, de 2012, lá na Universidade Federal de Pelotas. Então uma carta, é um certificado assinado pelo reitor. Eu me orgulho muito desse certificado, porque a gente nem sabia, durante a graduação não existia, eu só tomei consciência de existir esses certificados da metade do curso para frente, quando começou a surgir aqueles boatos e tal, e a gente não sabe quem vai ganhar. E eu tinha colegas assim com notões excelentes, hora eu ia melhor, hora o outro ia, a gente não sabia, e é uma surpresa. Eles chamam na hora da formatura lá, eles vão chamar o teu nome de surpresa, e aí é uma emoção muito grande, porque é o colher de um sacrifício muito grande. E é aquela, né, que eu falei para vocês no início, é tu enxergar o futuro, tu enxergar o objetivo final. Aí a caminhada se torna mais prazerosa e com resultados muito maiores. Se você não for inscrito no meu canal, está convidado. Vem aqui, Biologia com Samuel Cunha, dá o like no vídeo e, gente, o meu grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.